Salve, salve! Aqui quem tá falando é a Mai e vocês estão escutando agora o São Paulo Isolada. Sejam bem-vindos. Sou estudante formanda, quase me formando em audiovisual pela USP. Também já estudei canto, sou formada técnica em canto pela ETEC de Artes aqui de São Paulo. Autodidata em produção musical, eletrônica. E me descobri também performer, um pouco de dançarina, um pouco de atriz, de atroz. E vamos criando cada vez mais, assim, eu tenho me enveredado em diversas vertentes artísticas. Eu tenho 29 anos de idade, aqui do Capão Redondo, zona sul de São Paulo. Tenho 2 metros de altura. E é isso, Mona. Nossa, o começo da pandemia, eu acho que foi assim, talvez um choque a conta-gotas, né? Porque a gente via nas notícias essa relação de que existia um vírus em Wuhan, que esse vírus estava se espalhando, e a gente aqui do outro lado do mundo, né, parecia algo muito distante, assim. Mas quando chegou na Itália, foi assustador, porque você percebeu que, na verdade, o Ocidente não estava nem um pouco pronto para isso. E aí, se uns países desenvolvidos da União Europeia não estavam preparados, imagina a gente aqui nesse espaço, na periferia do mundo, né? Entendendo o azar também que a gente deu de, infelizmente, ter um governo que não estava nem um pouco interessado em controlar e embarrar essa problemática. Para mim foi uma experiência muito gostosa no começo do ano, de que eu estava aprendendo a dançar Vogue, comecei a ter uma relação de proximidade maior com o meu bairro, porque a gente estava treinando aqui no céu, sabe? A gente ia lá e dançava e treinava, ali num momento de crescimento da minha carreira que estava acontecendo no final de 2019 para o começo de 2020, que era esse momento também que eu estava saindo mais assim à vontade comigo mesmo, mais à vontade com o meu corpo, com as roupas que eu gosto de vestir e tal. E aí, bum, acabou, vai ficar em casa. Bem-vindo ao seu quarto. Conta sobre o seu processo de você estar nesse caminho de autodescoberta, e aí quando você estava se sentindo confortável, veio a pandemia, assim. Como que foi para você isso? Porque foi uma grande construção de anos, Total, assim. total. Foi tipo construções e desconstruções, né? Foram anos mesmo desse processo que vem desde, sei lá, 2015, 16, cada vez mais livre das imposições da cisgeneridade, de ter que ser algo encalacrado e quadrado para satisfazer as expectativas da sociedade. Além de toda essa relação de autodescoberta, tinha a relação de que eu estava com uma carreira um pouco mais aberta de possibilidades, né? Então eu já era cantora, já era formada, já tinha cantado com a Brisa Flow em 2019, então já tinha um pouco de uma experiência de banda, de canto, de palco. Esse momento de 2020, de março pra frente, assim, foi um momento em que tudo parou. E aí eu aqui só podia conviver comigo mesma, né? Sem olhares alheios, por assim dizer, né? Sem ter que servir expectativas de absolutamente ninguém. Aqui, no caso, eu vivo com a minha mãe. Também foi um processo de proximidade e de maior aprendizado com ela também, sabe? Da nossa convivência, da nossa vivência. E a gente começou a conversar mais, a conviver mais. A gente discutiu também, né? Mas a partir também dessas discussões, eu acho que foram essenciais pra gente se abraçar depois e perceber que a gente se ama muito, sabe? Que a gente se ama demais, assim. Que estamos juntas nesse mundo. E também, uma coisa que eu aprendi com essa pandemia e que foi precioso foi o autorrespeito, né? Eu acho que o autoconhecimento foi essencial, assim. Então, quando eu falo respeito próprio, é respeitar os limites do nosso corpo, é respeitar... Isso já vem desde da infância, da pré-adolescência, que é uma relação da ansiedade. E por mais que eu parecesse, mesmo que antes eu parecesse uma pessoa calma, por dentro era sempre muito difícil lidar com essa ansiedade, né? Então me travava muito, às vezes eu não conseguia fazer nada por estar preocupada com tudo. E aí, quando esse momento também da pandemia, foi um momento em que eu consegui acesso, através do SUS, à terapia. E essa terapia me ajudou bastante a entender, a colocar as coisas no lugar, né? A não colocar o passado na frente do futuro e o futuro acima do presente, né? Como se
a minha cabeça estivesse sempre no futuro e eu me perdesse do presente, sendo que as coisas acontecem aqui e agora. E fala mais sobre essas mudanças que a pandemia despertou em você. Como você acha que você vai voltar? Nossa, eu acho que assim, eu me sinto uma pessoa muito mais plena, eu me sinto sem dever satisfação pra ninguém, de ser uma ser viva, de ser uma pessoa que existe, né, nesse momento, né, que está aqui em carne e osso, materializada, né. Eu me dediquei a estudar música, principalmente a estudar produção musical, né, na prática. Eu recebi o convite para fazer a trilha musical de um acontecimento, né, teatral que é Pindaúna. E aí, através de Pindaúna, eu aprendi muitíssimo, assim, não só de produção musical, mas eu fui convidado também para participar enquanto performer, né, enquanto atriz, e consegui redescobrir as minhas possibilidades de movimento, de corporeidade. E esse processo melhorou muito a minha qualidade de vida, me deixou muito mais feliz, ainda que em um tempo tão sombrio e tão doloroso, sabe? Porque cada dia que a gente acordava, cada dia que eu ia pro centro era um choque. Teve uma vez, e isso foi muito violento. A gente estava voltando de um dos ensaios e tinha uma pessoa que estava de joelhos com um cartaz escrito fome, sabe? E as pessoas passando, muitas pessoas passando direto, cada um com sua vida. Foi muito triste, assim. E eu não podia parar de pensar, meu Deus, essas são as pessoas mais vulneráveis, sempre, né? Ou quase sempre pessoas pretas, enfim, mulheres pretas, com crianças, sabe? E isso foi reverberando em mim, eu imagino que em nós, que estava ali naquele processo de ensaio, enfim. E o resultado de Pindaúna também tem muito a ver com isso, né? Que a gente fala muito sobre a marginalização, né? Conta como que foi esse começo do processo de criação de Pindaúna. A distância e depois o presencial e agora a distância de novo, como que foi? Quando eu fui chamada para Pindaúna já estava acontecendo à distância. Em setembro, comecei a entrar nas reuniões, assim, só para assistir, enquanto produtora da trilha musical, né? E veio esse processo, né, presencial, que foi realmente quando eu comecei a participar de Pindaúna enquanto atriz. Foi ali que eu comecei a sentir meu corpo de outra forma. Então a energia que emanava do meu corpo, ela agora emanava de uma outra maneira. Essa autodescoberta física do corpo, esse autoconhecimento e o conhecimento das corporeidades que estavam ali ensaiando comigo, me ajudaram demais a construir mais das músicas, das composições que eu estava fazendo, né? E aí quando eu voltava para casa, muitas vezes eu me dedicava ali, sentava e produzia, e aí eu levava para o próximo ensaio, eu tinha essa antecipação, essa vontade de mostrar para as minhas amigas ali o que eu estava fazendo em casa também, sabe? Que é uma coisa que não tinha antes, assim, de ter esse retorno imediato, de ver a pessoa escutando a sua música e sentindo na hora, sabe? Isso é uma coisa inexplicável e é única, assim, você só consegue isso presencialmente, sabe? Eu meio que peguei toda uma energia do mundo, assim, por assim dizer, sabe? Que era só possível, que era só, tipo, possibilidades imensas e várias, e concatenei dentro de uma realidade concreta que é a música. Foi daí que veio 10 faixas de música para Pindaúna. E foi incrível, assim, até o período ali em que a gente... Foi no final de abril, eu acho, final de abril. Foi uma semana de ensaio e um dia de filmagem. Foi muito intenso. Nessa semana eu vivi anos em uma semana. Foi um sonho, né? Foi uma possibilidade raríssima no meio do caos, no meio da catástrofe, da tragédia. E, de certa forma, é uma história trágica, né? Pindaúna é sobre uma garota preta que perdeu seu irmão para violência policial. E a história meio que revolve em torno dessa mente da Nuan, né? Que é a personagem principal, que não se sabe se é ou se não é um sonho. A primeira fala do acontecimento é justamente essa. Um sonho, uma jornada longa, meus sonhos são raízes, eu sei, crio raízes. A nossa relação também de autoconhecimento, do nosso conhecimento ancestral, do nosso entendimento de ancestralidade,
nos fortalece e permite que a gente, né, entenda que sim, nós precisamos nos proteger. Sim, nós precisamos cuidar umas das outras, principalmente agora, sabe? A gente precisa desse afeto, ainda que à distância, a gente precisa checar nossas amizades. Será que tá tudo bem com minha amiga? Né? Será que a minha mãe precisa de alguma coisa? Será que eu preciso de alguma coisa? Do que eu preciso? Sabe que às vezes a gente se perde tanto, né, no meio de todo esse alvoroço do mundo, e às vezes a gente se esquece até de perceber e de se olhar no espelho e falar, talvez seja eu que precise de um cuidado agora. Durante muito tempo, assim, eu não me olhei no espelho. Assim, momentos pontuais, específicos, em que eu não me reconhecia, de certa forma, sabe? Eu entrava em crise. Teve um momento específico que isso aconteceu, que foi muito marcante, em que eu simplesmente não me reconheci. Tive uma crise pesada, acho que foi uma das mais pesadas, assim. Mas também foi uma das que me fez perceber que eu precisava respirar fundo, que eu precisava cuidar de mim, que eu precisava me abraçar, que eu precisava também dizer que eu me amo e que eu me reconheço e que, apesar de tudo, né, é possível que a gente se cure para poder seguir em frente, tentando curar outras pessoas, né? Porque para mim a música, ela vem no sentido de cura. Eu perdi uma tia minha, ela morreu, ela faleceu, infelizmente, não foi Covid, tentou ainda fazer a remoção dela para um outro hospital, mas os hospitais tudo lotado, não tinha atendimento, porque a sobrecarga da pandemia também não permitia. E é isso, assim, foi um choque, porque por mais que não tenha sido Covid, foi um contato com os sistemas de saúde durante esse processo caótico. Não tinha espaço. É isso, não é para todo mundo, né? A medicina não tá aí para todo mundo. Era só um transplante, mas não é para todo mundo. E foi isso, a dor da perda, né? E o aprendizado. E assim passamos, e passamos por essa, e vamos passar por outras, e continuaremos. Até que chegue a nossa vez e tá tudo bem também, porque a vida vai continuar depois da gente, e o que a gente fez, o legado que a gente trouxe até aqui, né? É o que importa, e é o que fica, e é o que é perene. Eu digo que nós somos tempo corrente. Cada segundo, a cada momento, a gente está fazendo o presente acontecer, né? E é inevitável. Reconhecer a nossa potência é preciosíssimo, porque a partir disso a gente consegue criar coisas maravilhosas e belíssimas, incríveis, e que vão durar, que vão perdurar, porque outras pessoas vêm depois da gente, né? Vão continuar o que a gente começou, e a gente, assim como nós, estamos continuando o que muitas pessoas antes de nós já começaram, né? Como um rio cheio de afluentes, né? Que possibilitaram nós a nascermos e estarmos agora vivendo, estarmos agora correndo. O que vai dar desse caminho ninguém sabe, ninguém sabe, ninguém sabe. Tempo domina o movimento, ninguém vai parar. Abre os olhos pra ver, rio começa a correr. E é isso, assim, o rio que começa a correr somos nós. O rio tá correndo, a gente tá viva, vamos aproveitar. Então Pindaúna também, e essa é uma das músicas de Pindaúna, veio nesse sentido, assim, de vamos fazer acontecer, vamos viver. Enquanto for possível, enquanto tivermos vida e saúde, estaremos fazendo. Fala como que você avalia o governo lidando com a pandemia, federal e estadual. É complicado, né? Vias de fato, eu vou falar assim, o governo como um todo é transitório, né? Por causa da relação de transição de poder democrática que nós temos, né? O pouco de democracia que a gente tem. Mas existe um interesse maior acima desses poderes dos governos atuais, e da ditadura para cá, e até antes mesmo, né? Que é essa consolidação de um sistema financeiro burguês, que é a concentração de poder e de renda. Quem concentra esse poder decide o que acontece. E, obviamente, dependendo do governo, isso se acelera ou não, né? Isso se retrai. A gente tem dois governos com interesses próprios. Estadual, ele tem um interesse pessoal ali do Dória, que é de se eleger presidente, né? Então ele vem com essa bandeira progressista, tá? Ao mesmo tempo, é esse mesmo governo, esse mesmo Dória que estava ali falando que era Bolsodória em 2018, sabe? E você jura que você não sabia que o Bolsonaro era essa jamanta, sabe? Que é
esse completo desinteresse pelos interesses gerais e democráticos de um povo que se chama de povo brasileiro, mas que é muito diverso e que tem interesses diversos, demandas e necessidades diversas. Estamos aqui durante todo esse período vulneráveis às vontades, mandos e desmandos dessa cúpula que se institucionalizou ali, né? E ainda existe uma resistência, uma disputa por causa de um balanço ali com o Supremo Tribunal Federal e um pouco do Congresso, mas ao mesmo tempo o Congresso não se propõe a fazer o que deveria, que é abrir um processo de impeachment, dentre os mais de 100 que estão protocolados contra o presidente da República. Isso não diz alguma coisa para vocês? Existem pessoas morrendo aos milhares diariamente, são mais de 400 mil mortes nesse momento em que a gente está conversando, que está segurando ou impedindo que esses processos de impeachment aconteçam, entende? Então também existe um processo de irresponsabilidade e de interesses próprios das pessoas que foram eleitas para as cadeiras do nosso Congresso. E tudo isso tem a ver com dinâmicas de poder, com emenda parlamentar, um monte de coisa que é bilhões e bilhões vertendo para os bolsos e interesses dessas pessoas que estão ali. Enquanto isso, várias pessoas morrendo. Quando você fala absurdo, nem é tão intenso assim, porque a gente já está no absurdo há muito tempo, vivendo esse absurdo. É uma calamidade, é uma catástrofe, faltam palavras, sabe? Não basta. E não se sabe, assim, o quão desastrosa que é a consequência desse desvario por um excessivo desmatamento, por exemplo, da floresta amazônica, que é algo que pode prejudicar a gente. Não só durante os próximos 2 anos que vai acabar o mandato, sabe? De simplesmente deixar ou incentivar que se desmate, porque as riquezas da Amazônia, as riquezas do Brasil são nossas, a gente faz o que a gente quiser, vamos destruir tudo, porque tem que extrair o minério para continuar o quê? Fazendo o quê? Vendendo commodity, sabe? Enquanto a China, olha a China, fazendo microchip, indo para Marte, e o Brasil querendo destruir a Amazônia para minerar ouro, para fazer soja, para alimentar os porcos da China. Qual é a posição de soberania desse país, que se diz, né, Brasil acima de todos? Assim, acima do quê? Né? E aí a gente vê um governo que está ali com seus próprios interesses em se manter no poder, em gerar uma ideologia, né, acima das demandas da gente, ou seja, a opinião deles é a que vale, ponto final. Não existe um debate, não existe uma relação de estudar e entender que a proibição das drogas gera consequências que são muito mais destrutivas e que estão matando pessoas majoritariamente pretas nas favelas. E nisso vai os traficantes, né? Como se fossem os grandes inimigos públicos do universo. Mulheres, vai mãe grávida, vai criança que estava brincando dentro de casa. Ou seja, segurança para quem? Segurança das dinâmicas de poder do que já está estabelecido, sabe? É uma política genocida e racista que vem de muitos anos e se consolida e se perpetua hoje. Teve essa vez que eu estava voltando de uma festa na USP, eu e mais 2 amigas, e a gente estava voltando para o departamento do audiovisual, onde eu estudo, para pegar meus pertences e tal. E veio essa viatura que estava passando, essa viatura parou na nossa frente, saiu 2 policiais e um dos policiais já veio apontando direto a arma na minha cara. Né? Agora você imagina vir do nada uma arma na sua cara, bum, o cano de uma pistola. Mão pro alto, mão pra cima, que vocês não sei o quê. Começaram a revistar a gente com uma postura violenta, uma postura escrota mesmo, né? Como não poderia deixar de ser. Eu falei, gente, eu estudo aqui, eu sou estudante daqui. E um dos policiais, porque eu sei que você estuda, que não sei o quê. Eu falei, não, eu estudo aqui, eu sou estudante daqui, da USP. E aí ele pediu pra comprovar, eu mostrei, né? E aí quando ele viu minha cara na carteirinha, que ele começou a falar, não, porque a gente faz isso pela própria segurança de vocês, não sei o quê. Tá. Apontou a arma na minha cara pra minha própria segurança. É o resumo do que é a postura policial contra os povos pretos. Entende? Isso não é segurança, isso é farsa. Sabe? Não é um projeto de país, é uma assombração. É um projeto colonial que faliu.
há muitos anos e continua insistindo na falência. E enfim, até quando a gente vai ter que vivenciar essa disputa, não se sabe, mas é uma disputa que veio para ficar, infelizmente. E a gente vai ter que se preparar e bater de frente da maneira que a gente puder, né? E o que você quer para o futuro do Brasil? Eu acho que, acima de tudo, nós precisamos nos permitir imaginar possibilidades de Brasis possíveis pra gente, sabe? Que seja preto, que seja indígena, que seja a diáspora, que seja o reconhecimento das nossas identidades, que a gente possa recuperar nossas identidades, pensar, tipo, nas heranças que vieram de África e abraçar isso, sabe? E trazer isso de volta com orgulho e verdade, porque isso faz parte dos nossos povos, dos nossos hábitos, das nossas vivências. E nós temos tantas nações indígenas, Pataxó, Guajajara, Xacriabá, Xavante, Guarani, sabe? Quantas dessas nações nós estudamos ou ouvimos falar sequer durante o nosso período de escola? E nós estamos aqui transitando para cima e para baixo em território que foi desses povos e nem sequer vemos uma estátua. Vias de fato que nós vemos são estátuas de bandeirantes que saíram em verdadeiras cruzadas pelo interior do nosso país para conquistar o território, mas que passou por cima arrasando populações inteiras. Todo esse Brasil imenso que nós vivemos hoje foi construído com base no derramamento de povos indígenas e do sangue dos povos pretos, sabe? E esses povos que deram sua força de trabalho para que a gente conseguisse chegar onde nós chegamos agora. O que eu quero para o Brasil daqui para frente, inclusive, também é que nós possamos olhar um pouco mais e com mais carinho e cuidado com o uso da ciência, né? Da arqueologia, das ciências físicas, ciências exatas, né? Da biologia, mas também das ciências sociais, e que a história possa ser pautada na realidade, que a gente possa perceber os erros do presente e reconhecer os erros do passado, e entender as contradições, reconhecer a disputa que essas contradições sociais, né, políticas, estão sempre gerando, que nós possamos ter alternância de poder, que os povos pretos e indígenas tenham poder sobre suas próprias demandas e possam escolher caminhos melhores e possíveis para gerações futuras, para gerações que ainda vão vir ao mundo e que tenham a oportunidade de vir ao mundo, né? Que possam nascer para fazer algo de bom e de justo e de enriquecedor para a nossa nação ou para as nossas nações que somos. E o que você quer para o seu futuro? Para o meu futuro, eu quero poder viver, não apenas sobreviver. Eu quero poder viver, eu quero que as minhas escolhas, que sejam escolhas legítimas, que eu possa acertar muito mais do que errar e que eu possa realizar os meus sonhos, que eu possa cantar, que eu possa viajar ao mundo, que eu possa ver as florestas verdes, vivas, que eu possa entrar em contato com a minha ancestralidade, com as minhas ancestralidades, que eu possa reencontrar pessoas que eu amo, que eu possa ser a Mai em toda a plenitude e de maneiras que eu ainda nem consigo conceber, porque ainda estão sendo gestadas. O podcast São Paulo Isolada é um projeto independente criado por mim, Isabela Yoshimura. Veja mais fotos no nosso Instagram e também no nosso site, o saopauloisolada.com.br. Se quiser contribuir com o projeto, temos uma campanha de financiamento coletivo aberta no Catarse. Toda ajuda já é um super apoio para que ele aconteça.
Se puderem, fiquem sempre em casa. Preservar nossas vidas no momento atual é o mais importante para a gente voltar com tudo nesse futuro que está se abrindo sempre. Uma boa semana e até o próximo episódio.